Você já viu um personagem ser expulso do próprio time, mesmo sendo o mais importante de todos? Porque foi exatamente isso que aconteceu aqui. Esse cara não era o mais forte, não era o mais rápido, e muito menos o mais chamativo. Mas sem ele, o time simplesmente não funcionava. E o pior, ninguém percebeu isso, até ser tarde demais. Tudo começa dentro de uma dungeon, com ele lutando sozinho contra vários monstros. E à primeira vista, parece só mais um aventureiro comum. Ele derrota alguns inimigos com a espada. Nada muito impressionante. Só que aí, ele começa a usar magia. E não é qualquer magia. Ele usa buffs. Magias de suporte, que aumentam força, velocidade e até o poder da própria arma. Na teoria, isso parece simples. Mas na prática, é o tipo de habilidade que mantém um time inteiro vivo. Porque enquanto os outros atacam, é ele quem garante que todos consigam continuar lutando. Só tem um problema. Essas habilidades duram muito pouco, cerca de 3 minutos. E depois disso, tudo volta ao normal. Ou seja, ele precisa ficar reaplicando magia o tempo todo, sem errar, sem atrasar, sem perder o ritmo. Porque se ele falhar, todo mundo fica vulnerável. E mesmo com essa limitação, ele ainda luta na linha de frente. Usa espada, se adapta, improvisa, faz de tudo um pouco. E é exatamente por isso que começaram a chamar ele de uma coisa bem específica: Jack of all trades. Alguém que faz tudo, mas não é especialista em nada. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Porque esse cara fazia parte de um dos times mais fortes daquele mundo. Um grupo de elite, conhecido como a Pare dos Heróis. Eles já tinham chegado a níveis absurdos dentro da dungeon. Algo que poucos conseguiam. E mesmo assim, um dia, simplesmente decidiram expulsar ele. Sem aviso, sem consideração, sem olhar para tudo que ele já tinha feito. O líder, que era amigo dele desde a infância, foi direto ao ponto. Disse que ele era fraco, que não conseguia acompanhar o nível do time, e que estava atrasando todo mundo. E não parou por aí. Os outros membros também concordaram. Disseram que ele nunca se destacou de verdade, nem como espadachim, nem como usuário de magia, e que na prática, ele só ocupava espaço. Imagina ouvir isso de pessoas que lutaram ao seu lado por anos, de um time que você ajudou a construir, de gente que só chegou longe por causa do seu esforço. E mesmo tentando argumentar, explicar que ele mudou de classe justamente para ajudar o grupo, não adiantou. Eles já tinham tomado a decisão. Inclusive, já tinham até um substituto pronto. Naquele momento, não tinha mais discussão, não tinha mais espaço, não tinha mais time. E tudo que restou para ele foi sair dali, com a sensação de ter sido descartado. Mas o que ninguém ali percebeu é que ao expulsar alguém como ele, eles não estavam se livrando de um peso. Eles estavam perdendo a peça mais importante do time inteiro. E é a partir daqui que a história começa a mudar completamente. Depois de ser expulso daquele jeito, ele não tinha muitas opções. Sem time, sem apoio, e com a reputação praticamente destruída, o caminho mais fácil seria desistir. Mas ele não faz isso. Mesmo sozinho, ele decide continuar como aventureiro. E é justamente nesse momento que a história começa a mostrar quem ele realmente é. Durante uma missão dentro da dungeon, ele acaba encontrando uma garota em perigo, cercada por monstros, sem saída, prestes a ser derrotada. E sem pensar duas vezes, ele entra na luta. Só que dessa vez, não tem ninguém para ajudar. Não tem pare. Não tem proteção. É só ele, contra tudo. E é aí que a diferença aparece. Ele começa usando seus buffs, aumentando sua própria força, sua velocidade, sua resistência, tudo ao mesmo tempo. Mesmo com a limitação dos 3 minutos, ele controla o tempo com precisão, reaplica as habilidades no momento certo, mantém o ritmo da luta e transforma um combate impossível em algo completamente controlado. E não é só força, é estratégia. Ele observa o padrão dos inimigos, se posiciona melhor
evita ataques desnecessários e usa cada recurso com inteligência. Em pouco tempo, o que parecia um desastre vira uma vitória. E é nesse momento que a garota percebe algo importante. Ele não é fraco. Nunca foi. O problema é que o antigo time dele nunca entendeu isso. Essa garota se chama Sofia. E diferente dos outros, ela enxerga o valor dele quase imediatamente. Ela percebe que ele não é só alguém que luta, mas alguém que faz tudo funcionar. Alguém que adapta, que resolve, que mantém o controle mesmo nas piores situações. E isso muda tudo, porque pela primeira vez, alguém reconhece o que ele realmente é. Depois desse encontro, ele acaba sendo convidado para um novo grupo, uma guilde diferente, maior, mais experiente, e com algo que o antigo time já não tinha mais: respeito. E é aqui que a virada começa, porque dentro desse novo grupo, ele finalmente pode fazer o que sempre fez, mas agora sendo valorizado. Ele ajuda nos treinos, ensina estratégias, melhora o desempenho de todo mundo. E aos poucos, o grupo começa a crescer. E não é coincidência, porque enquanto o antigo time via ele como alguém comum, esse novo grupo começa a entender uma coisa muito simples: sem ele, nada funciona direito. E quanto mais ele participa, mais claro isso fica. Os resultados aparecem. As missões começam a dar certo. E o nível do grupo sobe, de forma constante. E é nesse ponto da história que começa a surgir aquela sensação que todo mundo gosta. Porque enquanto ele evolui, se fortalece e finalmente recebe reconhecimento, fica uma dúvida no ar: como será que a antiga pare dele está sem ele? E enquanto ele começa a crescer nesse novo grupo, do outro lado, a realidade começa a aparecer. A antiga pare, aquela que expulsou ele sem pensar duas vezes, continua avançando na dungeon. Mas agora, sem a peça que mantinha tudo equilibrado. No começo, parece que nada mudou. Eles ainda são fortes, ainda têm poder, ainda conseguem vencer. Só que aos poucos, os problemas começam a surgir. A coordenação não é mais a mesma. Os ataques não encaixam como antes. A defesa começa a falhar. E pequenas falhas começam a virar grandes riscos. Porque sem alguém controlando o ritmo, sem alguém dando suporte constante, cada erro pesa muito mais. E o que antes parecia um time perfeito, começa a mostrar suas fraquezas. Eles tinham força, tinham habilidade, mas não tinham mais equilíbrio. E isso faz toda a diferença. Enquanto isso, no outro lado da história, ele continua evoluindo. Agora com pessoas que confiam nele, que escutam, que aprendem e que reconhecem o valor dele. Ele não é mais só alguém que ajuda. Ele se torna o centro da estratégia, o ponto de equilíbrio, a peça que faz tudo funcionar. E quanto mais o tempo passa, mais clara fica a diferença entre os dois caminhos. De um lado, um grupo forte, mas desorganizado. Do outro, um grupo mais simples, mas que cresce junto. E é aí que a história entrega o que todo mundo esperava: a sensação de justiça. Porque aquele cara que foi tratado como descartável, começa a provar, sem precisar dizer nada, que ele nunca foi fraco. Ele só estava no lugar errado. E o mais interessante é que essa não é uma história de vingança. Ele não corre atrás da antiga pare. Não tenta provar nada diretamente. Ele simplesmente segue em frente. E melhora. E é exatamente isso que faz o contraste ficar ainda mais forte. Porque enquanto ele cresce, a antiga pare começa a perceber, tarde demais, o erro que cometeu. E isso levanta uma reflexão simples, mas muito forte. Nem sempre quem parece mais fraco é realmente o problema. Às vezes, é justamente o contrário. E se você curte esse tipo de análise mais direta, já se inscreve no canal, porque tem muito anime assim, com histórias que surpreendem, e muita coisa interessante pra gente comentar por aqui. Agora eu quero saber de você. Você acha que ele deveria voltar pra antiga pare? Ou fez certo em seguir o próprio caminho? Comenta aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo.